Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apolo Fisioterapia e você está no Minutos de Leitura do canal Apolo Fisioterapia. Minutos de leitura nós estamos lendo o livro do John West, o livro de Fisiologia Respiratória. Esse é o vídeo 4 do capítulo 5 do livro do John West, que fala sobre a ventilação-perfusão, a relação ventilação-perfusão. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os links para você assistir também os vídeos anteriores. Não esquece aí também de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também, se você apertar o sininho, você vai receber uma notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo no canal Apolo Fisioterapia. Vamos dar continuidade, essa é a parte 4 do capítulo 5 do livro do John West. Vamos lá! Bora lá então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Nós paramos aqui, né, na página 58. Eu estou lendo, como sempre apresento para vocês, a quinta edição do livro do John West. E agora eu vou falar então sobre troca gasosa regional no pulmão. Então, o modo pelo qual a relação ventilação-perfusão de uma unidade pulmonar determina a sua troca pode ser ilustrada graficamente olhando-se diferenças que ocorrem de cima a baixo no pulmão na vertical. Nós já vimos no capítulo 2 e 4 que a ventilação aumenta lentamente do topo para a base do pulmão e que o fluxo sanguíneo aumenta mais rapidamente. Como consequência, a relação ventilação-perfusão é anormalmente alta no topo do pulmão, onde o fluxo sanguíneo é mínimo, e muito mais baixa na base. Podemos agora usar essas diferenças regionais na relação ventilação-perfusão de um diagrama de O2 e CO2, que é a figura 5.7, que é essa figura que está aqui em cima, para representar as diferenças resultantes das trocas gasosas. Na figura 5.9, mostra-se o pulmão na vertical dividido em fatias horizontais imaginárias, cada uma das quais está localizado sobre a linha da ventilação-perfusão, pela sua própria relação ventilação-perfusão. Essa relação é alta no ápice e de modo que este ponto é encontrado para a extremidade direita da linha, enquanto a base do pulmão está para a esquerda do normal, comparado à figura 5.7. É claro que a PaO, pressão de oxigênio dos alvéolos, diminui acentuadamente pelo pulmão abaixo, enquanto a PCO2 aumenta muito menos. Então aqui está mostrando aquela linha, né? Essa que nós vimos aqui nessa outra figura. Então mostra também a linha aqui, ó, olha lá. Essa linha mostra aqui, eu vou iniciar o cronômetro que eu acabei esquecendo aqui, pessoal. Mas tudo bem, a gente vai mantendo o nosso controle aqui. Então vejam, né, mostrando então que de acordo com as linhas aqui, né, do ápice para a base, a gente vai observar que eu tenho mais oxigenação na base, mais oxigênio na base, e aí conforme eu vou indo para o ápice, esse oxigênio vai aumentando ainda mais, o oxigênio aumentando e o CO2 vai caindo, né? É isso que está mostrando aí quando você vê esse gráfico de relação O2 CO2. A figura 10 aqui, ó, figura 5.10, ela ilustra os valores que podem ser lidos a partir de um diagrama como na figura 5.9, que é essa daqui. Evidentemente, haverá variações entre os indivíduos. O principal objetivo desta análise é descrever os princípios subjacentes à troca. Observemos primeiro que o volume do pulmão nas fatias é menor perto do ápice, então pouco volume pulmonar perto do ápice, do que na base. A ventilação é menor no topo do que na base. Vai guardando aí, pessoal, coisas importantes, né? Mas as diferenças no fluxo sanguíneo são mais acentuadas na base, então. Consequentemente, a relação ventilação-perfusão ela diminui pelo pulmão abaixo. E todas as diferenças de troca gasosas decorrem disso. Então vai, né, aqui ele está mostrando a relação ventilação-perfusão, o CO2, olha lá, né, em cada uma dessas fatias como isso vai acontecendo. Cadê a relação ventilação-perfusão? Que é ela aqui, ó, relação ventilação-perfusão, como que ela vai caindo, né? Observe que a pressão de oxigênio altera-se mais de 40 milímetros de mercúrio, enquanto a diferença de CO2 entre o ápice e a base é muito menor. Então, diferença de CO2, ápice e base, e O2, diferença de O2, olha aqui a maior, ó, diferença muito maior de O2.
Ok? Muito bem. É... Incidentalmente, a alta pressão de oxigênio no ápice provavelmente se responsabiliza pela preferência da tuberculose no adulto por essa região, uma vez que ela proporciona um ambiente mais favorável ao organismo, né, ao crescimento do bacilo. Né? A variação da pressão de nitrogênio também está representada aqui, ó, variação de pressão de nitrogênio, é de fato por simples diferença, desde que a pressão total dos gases alveolares é a mesma em toda a extensão do pulmão. Então, por isso que a diferença é muito pequena, né? Se você olhar aí, se você tiver o livro e conseguir acompanhar comigo. As diferenças regionais da pressão de oxigênio de PCO2 implicam em diferenças nas concentrações capilares finas desses gases, que podem ser obtidas a partir da curva de dissociação apropriada. Observa-se a diferença surpreendentemente grande no pH pelo pulmão abaixo, o qual reflete considerável variação do CO2 no sangue. A contribuição mínima para a captação global do O2 trazida pelo ápice pode ser atribuída principalmente ao fluxo sanguíneo muito baixo nessa região. A diferença do débito de CO2 entre o ápice e a base é muito menor, uma vez que esta pode ser demonstrada mais estreitamente relacionada à ventilação. Como resultado, a relação de troca respiratória, débito de CO2 e captação de O2 é mais alta no ápice do que na base. No exercício, quando a distribuição de fluxo sanguíneo torna-se mais uniforme, o ápice assume uma parcela maior da captação de O2. Muito bem, vamos lá, vamos dar continuidade para o vídeo não. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas aí a gente consegue terminar esse capítulo, né, com pelo menos 5 ou 6 partes aí. Efeitos da desigualdade de ventilação e perfusão sobre a troca gasosa global. Embora as diferenças regionais na troca gasosa discutidas acima sejam de interesse, é mais importante para o corpo como um todo se uma ventilação e fluxo sanguíneo desiguais afetarem a troca gasosa global do pulmão, isto é, a capacidade de captar O2 e eliminar CO2. Acontece que um pulmão com desigualdade da ventilação-perfusão não é capaz de transferir tanto O2 e CO2 quanto um pulmão que seja uniformemente ventilado e perfundido. Ademais, coisas sendo iguais. Ou, se as mesmas quantidades de gases estiverem sendo transferidas porque essas são estabelecidas pelas demandas metabólicas do organismo, o pulmão com desigualdade de ventilação-perfusão não é capaz de manter uma PaO2, uma pressão de O2 arterial, tão alta ou uma PCO2 arterial, né, uma pressão de CO2 arterial tão baixa quanto o pulmão homogêneo. Ademais, coisas sendo iguais. Bom, a razão pela qual um pulmão com ventilação e fluxo sanguíneo não uniformes tem dificuldade para oxigenar o sangue arterial pode ser ilustrado olhando as diferenças pelo pulmão vertical de cima para baixo nessa figura 5.11, que é a figura que está aqui, ó. Figura 5.11. Aqui a pressão de O2 no ápice é de 40 milímetros de mercúrio mais alta, 40 milímetros de mercúrio mais alta do que na base. Entretanto, a parcela maior do sangue que deixa o pulmão vem das zonas inferiores, onde a pressão de O2 é baixa. Isso tem o resultado de deprimir o oxigênio arterial. Em contraste, o gás arterial expirado vem mais uniforme. O gás alveolar expirado vem mais uniformemente do ápice e da base, porque as diferenças de ventilação são muito menores do que a de fluxo sanguíneo. Pelo mesmo raciocínio, a PCO2 arterial será elevada porque ela é mais alta na base do pulmão do que no ápice. Uma razão adicional pela qual a ventilação e fluxo desiguais deprimem o oxigênio arterial é mostrada na figura também aqui, nessa figura 5.12. Então, vamos ler aqui, depois a gente vai ver as figuras. Esta apresenta 3 grupos de alvéolo com relação ventilação-perfusão baixa, normal ou alta. A concentração de O2 no sangue influente são 16, 19 e 20 ml por cada 100 ml, respectivamente. Como resultado, as unidades com alta relação ventilação-perfusão adicionam relativamente pouco oxigênio no sangue, em comparação com o decréscimo causado pelos alvéolos com baixa relação ventilação-perfusão. Assim, o sangue capilar misturado possui uma concentração de O2 mais baixa do que aquela que provém das unidades com uma relação normal de ventilação e perfusão. Isso pode ser explicado pelo formato
não linear da curva de dissociação da hemoglobina, o que significa que, embora as unidades com alta relação ventilação-perfusão possuam uma PO2 relativamente alta, isso não aumenta muito a concentração de oxigênio do sangue. Em razão adicional para a depressão do O2, não se aplica a elevação do CO2, desde que a curva de dissociação de CO2 é quase linear à faixa de trabalho. O resultado líquido desse mecanismo é uma depressão da pressão de oxigênio arterial abaixo daquela da pressão de oxigênio alveolar, misturada chamada diferença alveolo-arterial de oxigênio. No pulmão ereto, no pulmão reto normal, esta diferença é de magnitude banal, sendo apenas cerca de 4 milímetros de mercúrio como resultado da desigualdade de ventilação-perfusão. E seu desenvolvimento é descrito aqui apenas para ilustrar como a ventilação e o fluxo sanguíneo desuniforme devem resultar em depressão da pressão de oxigênio arterial. Nas doenças pulmonares, o abaixamento da pressão de oxigênio arterial por esse mecanismo pode ser extremo. Muito bem, vamos só ver aqui as figuras, o quanto difere a pressão de oxigênio pressão de O2 aqui em torno de 101 milímetros de mercúrio na via, E aí você vê, uma pressão de oxigênio de 132 no ápice, 89 aqui na base e saindo em torno de 97. E aqui o que se exemplificou, de uma relação ventilação-perfusão onde a ventilação está muito diminuída em 1, a perfusão em 10, e aí no outro exemplo normal, 10 e 10, e aqui ventilação maior do que perfusão, porque eu tenho um fator obstrução aqui, acontecendo. Então daí a gente tem, em torno de 14,6 ml por cada 100 ml para nesse momento aqui de entrada. Aí aqui, nesse alvéolo, nessa unidade, passa 16, aqui 19 ml para cada 100 e aqui 20 para cada 100. Então, conforme você vai tendo, você tem aí, por fim, a saída de 17,9 para cada 100 ml de sangue. Ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Esse foi mais um vídeo aqui que a gente falou aqui a respeito do capítulo Relações de Ventilação e Perfusão do John West. Acredito que a gente faz mais 2 vídeos, ou mais um vídeo, mais uma parte para terminar esse capítulo. Esses são minutos de leitura no canal Apollo Fisioterapia. Se você não assistiu os outros vídeos, te convido a assistir e acompanha com a gente, que a gente vai ler todo esse livro aqui do John West no Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal.